noite. Papo com Benaes aí, entrando no ar. Todo domingo às 21h, aqui no canal, @Papo com Benaes. E aí, vamos dar continuidade à nossa série de lives que nós nos propomos, eu me propus, depois uma galera que acredita nisso também se propôs, em trazer um conteúdo que possa falar de forma parcial e imparcial de algumas coisas que eu acredito e, consequentemente, outras pessoas também devem acreditar, né? Porque não se acredita em algo que não pré-existe, né? Então, tivemos aí na semana, uma semana recheada de movimentos políticos. Inclusive, antes tinha me manifestado sobre o que eu acho dos movimentos políticos como passeata, carreata, bandeirada. Mas foi rápido, não foi muito claro. E nesse meio de produção de conteúdo, eu acredito que tem que ser o mais claro possível. Aquilo que eu fiz no início, que era feito para dar uma opinião ali no Instagram, porque hoje nós temos um meio de comunicação. Cada ser humano tem um meio de comunicação, a maioria das pessoas tem um meio de comunicação, são as redes sociais, e que elas podem livremente com bom senso, dentro da legalidade, manifestar sua opinião sobre tudo que elas quiserem. Isso é importantíssimo. É um avanço humano muito grande. Países que vivem sobre regime de ditadura não tem isso. Mas nós temos, né? Isso é muito bom. E aí eu me manifestei sobre o que eu acredito sobre movimentos políticos. Tudo que eu fiz até hoje, todas as denúncias que já fiz, as que eu irei fazer, as que eu irei fazer depois da eleição, as que eu continuarei, as que vou dar continuidade, elas vão dar resultado. Pode ter certeza, acreditem, vai ter resultado. Eu não parei, eu continuo, mas nós estamos em cima de uma eleição. Então, eu preciso trazer aqui aquilo que eu acredito sobre o candidato que é fruto de tudo aquilo que eu denunciei. Ele é a representação máxima de um sistema de corrupção. Ele é a cara daquilo que eu venho denunciando. Porque o dinheiro que financia a campanha é o dinheiro que foi tirado da gente. As SW4, os carros, as Hilux, uma parcela de contratados. Falo uma parcela porque é uma parcela que eu vi que criou uma blindagem. É interessante isso, criar uma blindagem e aceitaram ser chamado de babão. Eu sou babão, sim. Estou defendendo meu bandeco. Cara, vamos ser sinceros, né? Eu sou sincero. É corajoso a pessoa se diminuir ao ponto de entregar aquilo que a gente mais luta para construir, que é a nossa personalidade, e entrega na mão de um cara que representa aquilo que eu venho. Mas sou eu me propus. Eu não tô esperando nada de ninguém. Eu me propus. E quando eu me propus sabendo que eu ia estar só. Nunca esperei apoio popular. Eu espero que a lei seja cumprida na medida do possível, dentro daquilo que se possa fazer. Eu trouxe uma série de irregularidades. Eu mostrei. E mesmo assim, tem gente que, mesmo muito dos babões, eles gostam de ser chamados assim, muito dos babões,
Eles continuam defendendo. E se eu trouxer imagens, vai ter gente que continua defendendo. E se eu provar, vai ter gente que continua defendendo. E se com essas provas tu conseguir prender muitas dessas pessoas, vai ter gente defendendo, pô. É a natureza de algumas pessoas. Elas são assim. Então eu vou ter 100% de aprovação? Porra, Jesus Cristo não teve. E eu não sou Jesus Cristo, tô longe. Então, nada do que eu fiz aqui foi em vão. E o que foi que tu fez, Benaes? Eu falei. Eu estou falando. Eu emprestei a minha voz para uma convicção moral que eu tenho, e toda vez eu falo de moral para que vocês fixem na cabeça de vocês, nem que seja no inconsciente, que quando eu falo de moralidade é aquele compromisso que nós temos com a gente, que a gente tem com a gente, que é aquilo que faz a gente dormir tranquilamente de noite. Algumas pessoas não vão conseguir, outras já são tão calejadas pelo mal que elas já dormem tranquilamente e acham isso natural. O que eu acredito, vou explicar claramente. Quando eu disse que não existe eleição ganha. Por quê? A eleição só é ganha quando a justiça eleitoral declara aquele candidato ganhador, não é não? Ainda não vi eleição dada por babão. Babão, quando diz já pode levar o paletó, eu não vejo a justiça eleitoral empossando ninguém, nunca vi. Babão, vocês já viram? Alguém sendo empossado? Depois que vocês botam lá no Instagram de vocês, já pode vestir o terno? Eu nunca vi. Fizeram um movimento, quando se faz um movimento que dá muitas pessoas, aí o babão vai lá e coloca no Insta. Depois dessa, vão dormir com água de açúcar. Pode botar o terno. A justiça eleitoral não empossa ninguém depois que eles falam isso. Vocês já viram? Eu nunca vi. Mas na cabeça do babão faz sentido. Quando eu disse que não existe eleição ganha, porque eleição só se ganha quando o juiz apita o final do segundo tempo. Até lá a gente joga, até lá a gente pede voto, até lá a gente joga o jogo como tem que ser, com seriedade. Porque o que acontece? O que acontece durante as eleições não é o que acontece durante o exercício do mandato. Joãozinho abraça pobre agora para passar 4 anos longe, tomando banho dele com água quente lá na península. O que vocês estão vendo que está acontecendo nessa eleição não é a realidade. A eleição, o processo, a campanha, ela não é a realidade do mandato, bando de babão. Vocês são idiota, cara? Vocês são idiotas. Essa minoria aí, porque eu quando propus, olha o que foi que eu fiz, cara, de grave. Eu disse, gente, é o seguinte, a eleição não está definida e tô cansado de ver as pessoas ganhando eleição antes da hora por movimentos políticos aí. Vamos propor um debate. Mas o que eu achei mais interessante é que segundos depois veio assim, as crianças, elas têm uma visão foda. Elas são visionárias, as crianças têm que ser vistas. Foi uma criança lá no meu Insta e disse, você já está desesperado? Eu disse, porra, tá aqui a voz. Falou a pessoa que... eu acredito na pureza das crianças. Aí falou essa jovem eleitora de Joãozinho e percebeu, porra, se Joãozinho for pro debate a gente tá fudido. E aí eu entendi o que ela quis dizer. Ela
percebeu o que os adultos não perceberam na hora. Mas ela foi lá, corajosamente disse: você está desesperado. Eu disse: não, pô, não é desespero. Eu quero ver o exercício da democracia, eu quero ouvir as propostas, tanto do meu candidato quanto do seu. O seu é inútil, eu já provei aqui. O seu não tem voz, o seu não fala. O seu candidato representa um sistema, por isso que ele não tem voz. É por isso que ele não fala. As organizações criminosas, elas são preparadas para funcionar no escuro, nos bastidores. Só que dessa vez tiveram que colocar uma pessoa que precisava falar, precisava ter um manejo político e não tem. E aí eles tiveram que se rebolar, criaram um sistema de babão. E a Babão Mirim foi lá e deu essa sacada. Então o que eu propus foi o que há nos outros lugares. Um debate, ideias, vamos ver as ideias. Isso nunca teve em Santa Helena. O que acontece é, a gente continua nessa aí, vamos continuar, acredito que sim, já está em cima da eleição. E como eu disse, eu estou só falando. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito que deve ser feito. Eu estou falando. Talvez não seja para agora, talvez seja para depois. Mas quando a gente fala e não tem um resultado agora, a gente tem um resultado depois. A flecha lançada e a palavra dita não voltam, né? É isso. Quantas pessoas não viraram inimigos porque uma disse alguma coisa que desagradou a outra e aquilo ficou tão entranhado naquela pessoa que ela não conseguiu nunca se retirar porque foi dito. Então, tudo que eu disse vai ter sim um resultado. Podem acreditar ou não acreditem. Estamos perto da eleição, temos Joãozinho Pavão, Josinaldo Moraes. Josinaldo Moraes, eu disse em uma das minhas lives que uma pessoa muito próxima e também um grande político disse para mim, grande político, mas todo mundo erra, e ele se equivocou quando ele falou que Josinaldo não conseguia puxar uma carreata. Porra, Josinaldo Moraes vem metendo louco. Saíram, era 14, foi pro 15, era o grupo, cara, o grupo tentou se renovar lá de tudo que foi jeito, mas Josinaldo veio meter o louco no agora 15. Quem é 15? Jorge Pavão, cara. Quem é Joãozinho? Jorge Pavão. Cansei de dizer isso. Já são 8 anos de mandato de Jorge Pavão. Tem coisas que eu falo aqui e tem outras coisas que eu só falo diante de um processo. Por quê? Porque, a gente está falando de Jorge Pavão. Já falei, mas eu acho que um procedimento judicial seria melhor. Porque lá eu posso expor porque eu estou falando isso, tá melhor, porque vou estar diante de um julgador competente para aquilo. A opinião popular é forte, a opinião popular serve, mas a opinião popular ainda não foi credenciada para punir. Legalmente não pune. Mas eu tô falando de coisas que eu sei e diante de um processo eu consigo provar. Mas o Babão diz o quê? Isso é história antiga. Dá em nada. A incapacidade de Joãozinho de gerir uma campanha quando foi notada por essa organização criminosa, e tem pessoas que pela ociosidade, né, que ganha um marajazinho. Não tem um desses aí que estão falando que não receba. Não tem um que estão fazendo frente, que se intitulou de babão, que não estão recebendo, cara. Não tem um que não tem alguma ligação direta e indireta com o governo. Se vocês acham que os outros são otários, eu não sou. Então, vocês estão pouco se lixando. A frente de babaquice é formada por pessoas que estão comendo uma migalhinha. É uma migalha. E elas estão comendo prazerosamente.
tô nem aí, cara. Eu ainda continuo falando. E vou continuar falando. Frente a isso, a ineficácia política do candidato Joãozinho Pavão formou uma necessidade de se ter pessoas que falem por ele. Levando em consideração que os vereadores de lá estão tentando só se eleger, estão um pouco se lixando para ele, sobraram as pessoas. E aí, contra as pessoas, eu tenho uma dificuldade de bater de frente. Porque elas são manipuladas. E tem algumas pessoas que são manipuladas e tornam aquilo tão intrínseco para si que estão um pouco se lixando, né? Se diminui, faz o que tiver que fazer e foda-se. Não tem eleição ganha até o final do segundo tempo. Foi isso que eu quis dizer. Mas nós, pelo processo da campanha, e claro, eu tenho a minha pesquisa, eu já fiz uma, vou fazer outra, meu controle pessoal. Eu, para não sair falando merda, eu tenho a minha pesquisa de controle. E eu posso dizer para vocês que a eleição de Joãozinho tá muito longe de uma vitória, cara. Tá desgasto, bando de babão. São 8 anos de um mesmo governo. É o mesmo governo. E quando se vai para uma eleição, a primeira eleição, se usa um pouco de uma estratégia, se usa muito de uma estratégia. Pedir voto, prometer emprego e dar o que se tem. Quando se ganha a eleição, se usa um pouco disso, já está ali na prefeitura e já tem uma máquina pública que consegue custear bem mais. Se tem uma folha de contratados, se tem os marajás, se tem o dinheiro desviado, se forma uma estrutura maior. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se vai para a reeleição já com uma nova estrutura e uma nova forma de fazer campanha. Se ganha a eleição, ganhou a eleição. Que já é difícil, porque é uma reeleição, porque tem um mandato de 4 anos de desgasto. Por quê? Não deram todos os empregos que prometeram, não fizeram o plano de governo que nem se sabe qual é. Por isso que eu propus o debate. Babão. Qual é o plano de governo do teu candidato mesmo aí? Eu não sei. E eu já procurei. Ele não fala, cara. Ele não sabe falar. Nunca vi ele se defendendo, nunca vi ele dizendo, porra, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer. Mamãe fez, papai fez, mamãe fez, papai fez. Ele tem que fazer isso porque ele não sabe fazer mais nada além disso. E quando eles perguntam, porra, Benaz, tu trabalha? Trabalho. Joãozinho, tu trabalha, Joãozinho? Tu trabalha onde, Joãozinho? Aonde é que tu trabalha, Joãozinho? Eu tenho os processos aqui que tu atua como advogado. Eu acredito que eles não te dão esses milhões que tu tem de patrimônio, cara. Mas eu sei que lá no início da tua carreira, tu colocou como sede do teu escritório o gabinete do teu pai no TSE. Olha a inteligência tua, cara. Mas é como eu disse, tem coisas que tem só a justiça para resolver. Um juiz legal, competente para dizer alguma coisa. E é isso o que nós temos, esse cenário que a gente tem. Um político apático, desgasto. E aí o babão não vai olhar isso. Ele quer ser visto pelo candidato dele porque ele acredita que vai ganhar a eleição porque tem muito dinheiro. E tem muito dinheiro, se tem muito dinheiro vai ganhar a eleição. Nós já ganhamos a eleição aqui deles no poder, cara. E eu vou trazer depois, para vocês tentar abrir mais a cabeça, uma série de comícios e passeatas de candidatos
que perderam a eleição colocando milhares de pessoas ali. É isso que eu estou dizendo para vocês. Essa diferença, nós vamos colocar muita gente, eles vão colocar muita gente, é isso que eu estou dizendo. Isso não faz diferença nenhuma. É uma estratégia política deles para ficar fazendo com que o eleitor que é influenciável perca tempo discutindo com páginas hoje, com páginas de Instagram que estão ali compradas para poder ficar dizendo que o movimento deu fraco, e o cara se incomoda e vai lá bater boca. Quando a gente pode provar, simplesmente pedindo um debate, que aquele candidato não tem coragem para isso, para propor as ideias e enfrentar, como todas as outras capitais, alguns municípios fazem, um enfrentamento político de ideias. A gente está vendo isso aí em São Paulo, uma política diferente. Por que é diferente? Tem uma personalidade ali que está tentando ser destruída de todas as formas pelo sistema. E eu já falei, o sistema é uma máquina orgânica. Ela funciona através de mentes de pessoas. É isso que eu propus. Por que não um debate? O meu candidato se garante, o do Babão não. Babão não dá eleição para ninguém. Babão não é a voz do povo. Babão não é o resultado das urnas. Babão é ninguém. Babão não tem voz. Babão é um ser humano diminuído por si só. O Babão, ele não funciona dentro do sistema político. O Babão não sabe da política. O voto do Babão é manipulado pro lado que eles querem. Babão é um grande nada. Eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando do título. As pessoas que quiserem vestir o título, que quiserem usar o título, parabéns, cara. Mas é isso que eu estou dizendo. O Babão é o marajazinho. É o que ganha menos. O dinheiro, ele escoa a grande movimentação do dinheiro, ela escoa pra galera que nem mete a cara nisso. Vocês entenderam? Agora? Será que fui claro? Deu para entender? Eu sei como nós estamos. Eu sei como nós estamos. Eu tenho a minha pesquisa de controle, mas ela é um indicativo. É só um indicativo. E eu venho dizer mais uma vez, se tiver pelo indicativo que eu tenho e considero que nós estamos cada vez mais e mais levando em consideração que uma vez me falaram que Josinaldo não conseguia puxar uma passeata. Eu sei que Joãozinho não, porque ele nunca conseguiu puxar uma. O prefeito Zezido Almeida, esse sim, puxa. Porque se não fosse ele, cara... E já falei várias e várias vezes, criticado muito dentro do grupo, porque ele tá apoiando o Joãozinho. Mas, porra, se não fosse ele que estivesse apoiando o Joãozinho, quem é que vinha apoiar, cara? Ninguém. Nem Babão teria. Porque Joãozinho é um inútil politicamente. Joãozinho Pavão não serve para fazer nem política, cara. E quando eu falo não serve para fazer nem política, não é menosprezando a política, porque a política é uma parada seríssima. É porque ele teve tutores dentro da sua casa, a mãe e o pai. Se ele não faz aquilo que ele é ambientado para fazer, esse merda vai conseguir fazer o quê? Administrar Santa Helena? Que é complexa demais, cara? Vai nada. Eu estou fazendo a minha parte. E o que eu estou fazendo é falando. Eu estou falando.
Então, não impossem ninguém antes da hora. Eu não tô fazendo isso. Poderia estar fazendo isso e eu não tô. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Grandes movimentos políticos ainda virão. Mas amadureçam enquanto eleitores, enquanto cidadão. As pessoas que desprezam, as pessoas que aceitam serem roubadas e empobrecidas por aqueles que estão roubando, essas pessoas já perderam o senso de cidadão. Por isso que pessoas como eu e tantas outras pessoas precisam falar. A gente só precisa falar. Se uma ou duas pessoas elas conseguirem entender, a gente fez a nossa parte. Porque talvez essa pessoa que entendeu amanhã possa ser uma grande pessoa na política. E talvez essa pessoa possa fazer diferença. Eu acredito que um dia bem próximo, a gente comece uma nova trajetória em Santa Helena. Sabe por quê? Porque o 44 vem arregaçando com o 15. O 44, que hoje ele é representado por Josinaldo Moraes, que não conseguia puxar uma carreata, vem arregaçando com 15, vem arregaçando contigo, pavão. Vem colocando teu filho inexperiente, teu filho que tu não soube criar pra política, pra esse ambiente hostil, vem arregaçando. E o cara que não conseguia puxar uma carreata vem puxando multidões. E ele vem se mostrando grandioso porque ele não ataca vocês, ele não tá nem aí pra vocês, ele tá pouco se enchendo pra vocês. Porque o objetivo dele é maior. Ele tem um objetivo maior que a melhoria de Santa Helena. Eu tenho a obrigação de fazer o que eu faço pelas coisas que eu sei. Eu tenho essa obrigação. Ah, Berage, não vai dar em nada. Vai sim. Nós vamos ganhar a eleição. Não estou empossando ninguém. E nem estou dizendo que por isso vai se ganhar a eleição. Eu estou dizendo que vamos ganhar a eleição porque eu estou vendo um grande homem fazendo um grande trabalho. Estou vendo um moleque fazer papel de moleque. O resultado não é o que o babão vai dizer. Porque o babão ele não analisa. Eu analiso. Pelo andar da carruagem, como eu costumo dizer, vai dar 44 no rabo deles. Valeu, galera.